Lucas 18, versículo 9 em diante. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. No capítulo 17, Jesus está falando, houve a cura dos leprosos, depois ele fala da vinda súbita do reino de Deus, da vinda rápida, que nós não sabemos a hora, nem um dia, nem um momento, temos que estar preparados para a volta de Jesus. Depois ele discorre sobre um cenário de um juiz iníquo e uma viúva. E aí Jesus vai voltar a sua fala para um contexto de relacionamento com Deus, de oração. E nesses 2 textos aqui, tanto da mulher, se você ler um pouco antes depois em casa, ele fala do juiz iníquo, do ímpio, e da mulher crente, que buscava aquele juiz para atender a sua causa, porque havia um adversário. Jesus fala ali a respeito da oração. A nossa intenção de orar sempre, nunca desfalecer, porque esse é o propósito de Deus, estarmos ligados a Ele. Como estamos ligados a Deus? Através de uma vida de oração, relacionamento com Deus. Como exemplo para mim e para você, que nós não oramos só nos momentos de crise, não buscamos a Deus só no momento que nós precisamos, mas a oração faz parte de um relacionamento, de uma comunhão com Deus. E por que será que nós estamos aqui hoje? Por que será que você saiu da sua casa e veio aqui hoje? Viemos para adorar a Deus, viemos para buscar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus e ser iluminado por essa palavra. Porque, irmão, isso é uma certeza. Todas as vezes que eu venho diante de Deus, nós já fomos enriquecidos espiritualmente, e isso nos garante, nos sustenta em Deus. Eu sempre falo isso, tomara que a palavra de Deus não seja perecível no nosso coração. Ela não é perecível, mas nós podemos lidar com ela como algo perecível, receber aqui e jogar fora ali amanhã, ou ter como algo que já passou. Mas nós não devemos tratar dessa forma aquilo que nós recebemos de Deus. Eu quero falar sim sobre a oração, mas eu quero falar sobre esses 2 homens que Jesus relacionou nessa parábola, que dá um significado muito importante para mim e para você nessa noite, na questão relacional com Deus, na nossa vida com o Senhor. O fariseu era uma das classes religiosas da época de Jesus, quando Jesus veio. Havia algumas classes religiosas naquela época. Jesus colocou um fariseu dentro dessa parábola, na questão da oração, no aspecto da busca ao Senhor, da busca a Deus. E aqui eu quero colocar a minha vida e a sua vida nesse sentido, para que a gente possa entender o nosso momento nessa noite, ou na nossa vida cristã, na questão de buscar a Deus. E Jesus começa o texto dizendo assim, no versículo 10, ele diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Versículo 10, Jesus diz isso. Um era fariseu, era religioso, conhecia as coisas de Deus, conhecia a palavra de Deus, conhecia a Bíblia da sua época, que era, não essa, mas que era a lei e os profetas, os salmos, ele conhecia muito bem. Eles recitavam isso na sinagoga, eles adoravam a Deus, eles pregavam essa palavra, ele conhecia a palavra de Deus. E Jesus relata que esses 2 subiram ao templo com o mesmo objetivo, havia uma mesma intenção, como há aqui hoje nessa noite uma mesma intenção, minha e sua. Viemos para adorar a Deus, subimos para buscar a Deus, para orar e falar com Deus. Só que Jesus diz assim: o fariseu, estando em pé, olha só, irmão, a discrepância. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano estava do lado dele, irmão, e ele falando: não sou como ele. O senhor está vendo, né? Eu te dou graças, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero,
E nem não sou como esse aqui também. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O fariseu orava consigo mesmo, irmão. Esse homem tinha uma postura tão religiosa e tão arrogante, tão orgulhosa, tão cheio de si, da sua santidade, do seu ego, do seu orgulho, das suas obras, das suas práticas, das suas ações em Deus. Ele se achava tão certinho, tão justo, tão bom, tão correto, que ele via todos os homens como pecadores miseráveis, e via aquele publicano como um pecador miserável, e ele como um santo diante de Deus. Sua oração não chegava em Deus, a oração reverberava dentro de si mesmo, porque o seu orgulho era tão grande que ele não conseguia alcançar o coração de Deus. Seu orgulho era tão grande que a sua atitude em se medir era através dos outros, não era no seu relacionamento com Deus, era no seu relacionamento com os homens. Então às vezes ele olhava para um adúltero: ele é adúltero, eu não sou. Aí esse cara aí rouba, eu não roubo. Então ele começava a olhar para o seu ego, o seu orgulho e a sua santidade aparente, a sua vida certinha, e ele começava a se medir através das outras pessoas, esquecendo-se ele que a sua raiz é de pecador. Então ele orava consigo mesmo para se auto-justificar de quem ele era, reconhecendo que ele era bom e que todo mundo que estava ao seu redor estava à margem da sua santidade, se julgando santo, santarrão. E esse homem estava agindo dessa forma. Jesus faz uma discrepância bem grande, mostra um pecador e mostra um religioso buscando a Deus, para que eu e você possamos entender qual é o nosso lugar nesse lugar, qual é a nossa posição nesse lugar de relacionamento com Deus, de busca a Deus, porque os dois subiram para o templo, os dois foram com o mesmo desejo, foram para o mesmo lugar de oração, foram aparentemente com a mesma intenção de busca, foram buscar o mesmo Deus, foram para o mesmo local. Só que quando abriu a boca, a manifestação de um foi diferente do outro. Então aquele fariseu orava consigo mesmo e mostrava o seu orgulho. A sua oração não chegava a Deus porque ele falava consigo mesmo, ou talvez ele falava para que o outro ouvisse e se sentisse mais miserável do que miserável era, ouvindo a sua oração. Eu não sei se alguém já fez você se sentir miserável, irmão. Já fez? Alguém já te humilhou na vida em algum momento? Ou se achando melhor do que você, tripudiando sobre você, pessoa que te mede, pessoa que te diminui, pessoa que quer você rebaixado, dizendo para você, em outras palavras, que você não é nada, você é um zero à esquerda, um zé ninguém. E esse homem, querendo ou não, a sua oração, sua santidade fazia isso, diferente daquilo que Jesus fez com todos, sem rejeitar ninguém. A sua oração de maneira nenhuma chegava a Deus, ela não passava do teto do templo, porque ele falava consigo mesmo. Ele queria que as pessoas ouvissem, ele queria aumentar o seu ego, satisfazer o seu ego. Ele estava inchado na sua alma, porque as suas obras e as suas ações julgava ele ser as melhores obras do mundo, as melhores ações que alguém poderia fazer. Julgava-se santo, comparando-se com o pecador. Irmão, se for para comparar com o pecador, é fácil ser santo. Se for para a gente comparar com o pecador, então é muito fácil ser santo. Nós não estamos aqui na presença do Senhor, nós não estamos procurando viver a nossa santidade em Deus, nos abstendo do mal, do pecado, vivendo a palavra, santificando a nossa vida na oração, na palavra de Deus, buscando o Espírito Santo, sendo lavado, regenerado, vivendo em Deus, nos abstendo desse mundo, nos abstendo dos prazeres mundanos para viver o propósito do Senhor. É muito fácil eu olhar para um pecador, para um beberrão, para alguém e apontar no meu dedo e dizer: sou um pecador maldito, miserável. Eu não, eu sou bom, eu sou santo. E era assim que esse homem fazia, e falava sobre aquele publicano. Mas ele não enxergava os seus próprios pecados. Ele vivia o seu orgulho por causa das suas obras. Ao contrário disso, nós chegamos aqui nessa noite como pecadores e nos apresentamos diante dessa mesa, desse altar, desse momento em comunhão como pecadores.
Mas preste atenção, não como pecadores que vivem no pecado, como homens e mulheres que precisam desesperadamente de Deus, que sem Deus estamos em trevas, sem Deus não temos perdão, que sem Jesus, sem o sangue do Cordeiro, estamos perdidos e reconhecemos isso. Então viemos com a perspectiva de dependência de Deus, e esse foi o coração do publicano. A grande questão é que o publicano, diferente do fariseu, expôs as suas misérias, expôs as suas fragilidades, expôs as suas vergonhas. Irmãos, em tempo de pandemia, muitas vergonhas estão sendo expostas. Em tempo de pandemia, a igreja falsa está sendo desmascarada. Em tempo de pandemia, irmãos falsos e líderes falsos estão sendo desmascarados. Por mais que tem gente usando máscara. Está usando máscara, mas a máscara está caindo, irmão. Por quê? Porque agora tem que mostrar a cara. É nessa hora de mostrar a cara que nós vamos ver quem é. Não adianta querer viver um evangelho de aparência. O evangelho de aparência não funciona. Peraí, o Deus que nós vivemos é vivo, Ele nos conhece. Se a pessoa quiser viver qualquer outra religião, irmão, que não seja o cristianismo, do jeito dela, pode viver. Mas ser crente, querer ser cristão, usando máscara, não estou falando dessa máscara que você está usando, que nós precisamos usar no momento. Querer ser cristão, ter dupla face, não dá, porque existe um espírito chamado Santo, glorioso, que está em você e está em mim, irmão, que nos deixa desnudado diante do Pai. Até a palavra foi lida aqui sobre a luz. A palavra é a luz, irmão. Quando nós chegamos diante da luz, irmão, a luz denuncia tudo, tudo, nada fica oculto diante da luz de Deus, tudo é denunciado. O coração do fariseu foi denunciado na sua oração, porque ele era tão arrogante, orgulhoso em si mesmo, que ele achava que ele estava se justificando diante de Deus com aquilo que ele falava. Está vendo o que eu faço, Senhor? Eu sou bonzinho, eu faço tudo, eu faço obras, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo pessoas, eu sou uma bênção. O Senhor está vendo que eu sou uma bênção? Esse aqui é um miserável, esse aqui é um pobre miserável. E nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos estão sendo desmascarados. Muitos que se dizem bons, que fazem coisas boas, que são santos, querem mostrar que são, que não são, estão sendo desmascarados. É nesse tempo que, por mais que estamos usando máscaras, as máscaras estão caindo. Mas não são as máscaras de pano que nós estamos usando, são as máscaras do orgulho, as máscaras da mentira, do engano, estão caindo por terra. Há muitas coisas que possivelmente aqui para nós nessa noite refletirmos na nossa vida cristã. Há muitas coisas que nós podemos julgar em nossas vidas, que nós estamos bem, agora trazendo para a nossa realidade, que nós estamos bem, que está tudo bem, estamos em Deus, está uma bênção, mas que diante da luz do Altíssimo, da luz de Deus, a palavra de Deus, são denunciadas. Pode ser que, como naquele homem, naquele fariseu, sentimentos foram denunciados, sentimentos contrários que não deveria passar no seu coração. Pode ser que as suas motivações foram denunciadas, e elas foram denunciadas na sua oração. Isso serve para mim e para você, querido, como reflexão nessa noite. Pensamentos, reações, hábitos, tudo isso é denunciado diante de Deus. Insensibilidade, atitudes grosseiras, muitas vezes, são denunciadas diante de Deus. Coisas que estão fora da vontade de Deus foram denunciadas na vida desse homem, que aparentemente servia a Deus. Então coisas são denunciadas, hipocrisia é denunciada. É diante dessa oração que nós fazemos, diante dessa busca relacional, diante desse altar que nós buscamos, dessa comunhão que nós buscamos, que a nossa vida é mudada. E é bom que seja denunciado. Sabe por que é bom, irmão? Porque a perspectiva de mudança. Porque o pecador, o publicano, que era mal visto pela sociedade, era mal visto pela sociedade. Você acha que a sociedade gostava do publicano? Era como o Zaqueu, publicano, que tinha virado as costas para Israel, estava junto com Roma. Era um pecador para eles, alguém miserável, alguém que eles não queriam perto deles. Então o religioso, o judeu, não aceitava. Mas Jesus em algum momento recusou alguém?
Jesus recusou um fariseu? Não. Jesus recusou um pecador? Não. Só que a perspectiva do fariseu era se comparar com os homens, era se julgar santo mediante os homens. É fácil, irmão, é fácil. É fácil eu e você sairmos daqui, estamos na presença de Deus e virmos um monte de gente aí, talvez nos prostíbulos, talvez num bar caindo, bêbado, e nos julgarmos santos. É muito fácil isso, irmão, isso é muito medíocre. Querer julgar a nossa vida pelo próximo, pelo outro caído, porque todos estamos debaixo da natureza do pecado. Mas o pecador, diferente do publicano, batia no peito. Batia no peito como um sinal de reconhecendo as suas misérias. E dizia, sem levantar o rosto, sem ousar levantar o rosto para o alto, dizendo, tem misericórdia de mim, Deus, pecador. Tem misericórdia de mim, porque de fato eu sou um pecador. Diferente daquele que ostentava a sua santidade diante de Deus, apareceu aquele que expunha as suas misérias e reconhecia a sua necessidade de Deus. Um demonstra necessidade, outro demonstra orgulho por sua suposta santidade. O modelo celestial, como eu falei, é um modelo de humildade e de quebrantamento, de amadurecimento. Irmão, quanto tempo nós estamos na igreja? Quanto tempo nós somos igreja? Deixa eu perguntar para você, responde na sua mente. Quando você veio para Cristo, você se converteu, você se voltou para a casa de Deus, para o Evangelho de Jesus, quanto tempo você está na igreja? Eu e você precisamos progredir na vida cristã, progredir. Nós não podemos nem estacionar e nem regredir, porque a vida espiritual, a tendência é crescermos em Deus. Esse é o propósito, é crescermos em Deus. Crescermos em Deus é desejar por mais do Senhor. E o modelo celestial é de humildade, quebrantamento, de arrependimento. Gente que vive na graça e que vive pela graça. É gente que inspira outros. Vivermos na graça e pela graça é inspirar outros. Mas você pode dizer, pastor, mas eu vivo, mas tem gente ao meu redor que não quer saber. Irmão, não importa, você é um modelo. Você é um exemplo. Quantos da minha família estão vendo a nossa vida, mas não querem mudança? Porque isso cabe à pessoa. Eu e você não vamos mudar ninguém, irmão. Não vamos mudar ninguém. Nós não temos esse poder. Existe alguém em nós que convence o homem. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, justiça e juízo. Mas eu e você não podemos mudar. O que nós podemos é brilhar. E o nosso brilho em si, por causa dele, vai fazer diferença na vida dos outros. Em algum momento, irmão, da caminhada dos meus, em algum momento, eles encontrarão o Senhor. Em algum momento das suas pisadas, em algum momento das suas fragilidades, eles encontrarão o Senhor. O tempo não é nosso. De que as pessoas que estão ao nosso redor mudem, o tempo não é nosso. Mas enquanto isso, irmão, eu e você estamos brilhando, estamos crescendo, estamos sendo alimentados, e nós estamos sendo intercessão para essas pessoas, porque elas só estão de pé por causa da nossa oração. Porque nós sabemos quem nós somos e estamos na presença de Deus. Diferente desse orgulho, desse ego e dessa santidade tão exacerbada que está fora do propósito, a gente chega a Deus com humildade, de acordo com o modelo celestial que faz diferença diante de Deus. E pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ver a diferença, porque nós não estamos brincando de ser cristão. Nós não estamos pagando de crente só para dizer que é crente, que é bonitinho. Estamos vivendo a fé no Senhor, vivendo o processo do Evangelho do Senhor. Vivemos a graça, vivemos pela graça, para que nós possamos inspirar outras pessoas, mesmo com pessoas falhas e pecadores. Agora olha só que interessante, aqui eu quero finalizar no texto que ele diz assim, o versículo 14: o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Agora olha o que Jesus disse, irmão: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. Preste atenção nisso aqui: este desceu justificado para a sua casa. A postura de humildade, a postura de quebrantamento, a postura de rendição diante de Deus nos leva a uma justificação que vem dele. A postura de servo de Deus e serva de Deus, de humildade e quebrantamento no Senhor, nos leva a uma justificação.
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual também estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esse pecador, quando orou e quando reconheceu a sua necessidade, as suas misérias diante de Deus, ele não se comparou a ninguém. Ele não se comparou ao fariseu, ele não se comparou aos outros pecadores. Ele reconheceu as suas misérias diante de Deus, quando havia necessidade de Deus. Então ele encontrou o que? Justificação. Agora a Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A justiça de Deus, através de uma aceitação dele, por causa da nossa postura de quebrantamento, vem sobre as nossas vidas. E por causa disso, a paz de Deus sobre nós. Por que Paulo está falando isso? Que sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque quem não está justificado agora, irmão, está muito perdido. Tem muita gente agora que não está debaixo da justificação, que está deliberadamente vivendo no pecado, gostando do pecado, desejando pelo pecado e servindo ao diabo. Não tem paz com Deus, está debaixo do conflito, está debaixo da ira de Deus. Isso é um fato, debaixo da ira de Deus. Só que eu e você nos aproximamos do Senhor com uma postura de quebrantamento nessa noite, uma postura de humildade nessa noite na nossa oração, reconhecendo os nossos pecados, as nossas fragilidades, e somos justificados por isso. Fomos justificados já através de Jesus, do sangue derramado na cruz. Mas você sabia que o arrependimento é diário? De uma vida de arrependimento. Persevera até o fim, então será salvo. Essa noite é uma noite de arrependimento dos nossos pecados. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus? Oh Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós abrimos o nosso coração, Senhor, Pai, reconhecendo, Pai, o quanto nós somos necessitados de Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles cometidos pelas nossas palavras, pelo nosso olhar, pelo nosso ouvir, pelo nosso sentir e tocar, Pai. Nessa noite, lava-nos com o Teu sangue, Jesus, o sangue carmesim, puro. Purifica-nos e seremos purificados. Santifica-nos e seremos santificados nessa noite. É com o coração rendido, ó Pai, quebrantado, que nós nos aproximamos diante de Ti. Não somos nada, Pai, não temos nada, não somos ninguém. Sem o Senhor, ó Pai, nada podemos fazer. Por isso, nessa noite, olha para cada coração, Pai, que se rende. Olha para cada oração, escuta cada oração, Pai, que é feita nesse lugar. Que haja redenção em nossa alma. Que haja arrependimento, Pai, nessa noite, uma vez mais, nesse dia, uma vez mais, diante de Ti, Pai. Pois sem o Senhor, ó Pai, não vamos a lugar nenhum. Nessa noite, redime as nossas almas. Queremos participar da Tua mesa, estar na Tua comunhão. Viemos aqui para orar, viemos aqui para nos relacionar, viemos aqui para estar com o Senhor acima de tudo, Pai. Recebe o nosso coração na Tua presença, Pai. Recebe o nosso coração no Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai, nas nossas vidas. Colocamos os nossos sentimentos, os nossos hábitos, as nossas atitudes nessa noite, para que o Teu Espírito possa nos governar, para que a Tua vontade aconteça em nós. Pai, se de alguma forma fomos omissos na Tua presença, nos lava. Se fomos covardes, ó Pai, diante do Evangelho, diante da Tua vontade, nos perdoa, Senhor. Se deixamos de fazer o bem em algum momento, ó Pai, entristecendo ou afrontando o Espírito Santo, nessa noite nos justifica no Senhor. Nos lava, Senhor, e seremos lavados. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos estar, ó Pai, no centro da Tua vontade. Estamos esperando a Tua volta, Jesus. Como noivas, como virgens puras, queremos caminhar na terra, aguardando a volta do nosso Salvador, do nosso amor, do nosso amado, do amor que não falha. Oh, nós Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus.
recebe o nosso louvor nessa noite. Recebe, Pai, o nosso coração nessa noite, a entrega da tua igreja, a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Alcança os nossos irmãos que não vieram, as nossas famílias, ó Pai, que haja redenção sobre eles, que haja salvação sobre eles, que haja novidade de vida sobre eles, transformação, Pai, sobre eles, que a tua luz possa brilhar sobre toda a nossa casa, trazendo remissão sobre toda esta terra, salvação e perdão, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, te adoramos nessa noite, ó Pai. Entregamos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.